Em nome de Jesus. Abre comigo a sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 127. Salmo de número 127, versículo de número 1, é o texto da nossa reflexão. Eu estou há 2/4 falando com os irmãos sobre famílias fortalecidas. Quem lembra diz amém. Então, o Salmo 127 é o texto da nossa leitura. Eu vou relembrar alguns itens que eu já tratei, só para trazer à sua memória aquilo que nós já compartilhamos. Daremos sequência e concluiremos nesta noite. E eu falei nesta manhã porque eu lembrei que domingo pela manhã é Santa Ceia, né? Quando eu lembrei aqui para avisar, o cérebro acabou dando curto. Mas eu aproveito o ensejo para lembrar que neste domingo é o nosso culto de celebração da ceia do Senhor. Não fique em casa. Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você pode dizer amém? Amém. Diga comigo: Senhor, fala comigo. Abençoa a minha casa e a minha família. Amém. Senta um pouquinho. Irmãos, ao longo destas semanas que eu falei sobre esse assunto, eu disse aos irmãos que a família é a mais fundamental das relações humanas. Eu disse aos irmãos que nenhuma outra relação humana prefigura a relação entre Cristo e a igreja, entre Deus e Israel, tão mais cabalmente como a relação familiar. Marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais. À luz das Sagradas Escrituras, nós observamos que quando Jesus quis iniciar o seu ministério, ele o fez num ambiente de casamento, transformando água em vinho. Deus poderia certamente trazer Jesus ao mundo sem necessariamente ser através do seio de uma família. Mas ele fez com que Jesus viesse dentro de uma estrutura familiar para nos fazer compreender que família é um projeto de Deus, é um plano divino, não obstante as limitações e falibilidades daqueles que a compõem, daqueles que a formam, homens e mulheres. Também disse aos irmãos que o intuito de Deus, a gente observa na Bíblia, é salvar a família. Eu quero, a partir da próxima quarta, inclusive, chamar a atenção dos pais, porque eu quero agora, no mês de julho, aqui falar sobre meu filho no altar. Muitas famílias estão precisando de milagres nos seus filhos. Filhos precisam ver nos seus pais a figura de sacerdotes, de intercessores, profetas de Deus para a sua vida. E, como eu disse aos irmãos nas quartas anteriores, muitos homens não aprenderam a serem maridos e pais cuidadosos, devotos, carinhosos. Muitas mulheres influenciadas pelo pensamento hedonista, modernista, perderam a visão da sua missão e do seu papel na estrutura e na estabilidade do lar. A consequência disto, eu disse aqui, são rebentos rebeldes, filhos sem norte, sem referência, por conta de todo esse cenário que assalta o ambiente
da família. Entretanto, quando você compra um liquidificador, falo liquidificador porque eu vou falar de um produto barato. Você compra um liquidificador, você compra uma sanduicheira. Ela vem com um pequeno manual para você olhar e saber como deve funcionar, qual o mecanismo daquele equipamento. Você compra uma TV, um aparelho de som, vem um manual. Tudo bem que a maioria de vocês não lê manual, né? Chega lá, enfia na tomada e nem olha se a voltagem está certa. Mas do ponto de vista técnico, o ideal seria ler pelo menos as informações básicas. Se dá um problema, você leva na assistência técnica autorizada. O manual que guia a nossa vida é a palavra de Deus. O lugar da assistência técnica para a nossa alma é a casa de Deus. Aqui nós somos orientados, aqui nós somos instruídos, aqui nós somos trabalhados, somos talhados para nos tornarmos conforme o Senhor planeja que nós sejamos. E aí, se eu quero que a minha família, se nós queremos que a nossa família seja fortalecida, eu trouxe para os irmãos alguns princípios e vou trazer mais alguns e desejo concluir esse raciocínio hoje. Eu já falei com os irmãos de 5 ou 6 princípios para fortalecer a nossa família. O primeiro foi: ame pessoas e use coisas. Não ame as coisas e use as pessoas. Não valorize na sua casa mais as coisas do que as pessoas. Só para refrescar. Quantos pais aqui puxam a orelha do filho, dá cascudo, dá uma surra, por causa da alça de uma xícara? Entende? Porque derramou o mugunzá no chão. Porque deixou o leite cair no sofá. Você estabelece um trauma na tua criança por causa de uma coisa, quando você poderia valorizar sobretudo a pessoa e amá-la. Eu não estou falando de uma vida largada e que os filhos não são educados, treinados e lapidados. Eu estou falando de princípios de educação com base no amor, inclusive e especificamente, substancialmente, no amor de Deus, que deve operar em nosso coração. Segunda coisa que eu falei aqui foi: pais e mães, construam um casamento que inspire os vossos filhos. Os vossos filhos precisam olhar para nós e dizer assim: eu gostaria que o meu casamento fosse como o casamento do meu pai, como o casamento da minha mãe. E para isto, faça a sua parte naquilo que precisa ser feito para que o seu casamento seja fortalecido. Não atribua ao seu cônjuge aquilo que você pode fazer, que pode começar em você e a partir de você. Terceira coisa que eu falei foi: pratiquem a hospitalidade. E deixei claro que hospitalidade não está restrito ao conceito de hospedar alguém. Ajudar também é hospitalidade, socorrer também é hospitalidade, assistir também é hospitalidade, gentileza também é forma de hospitalidade. Quarto lugar, para fortalecermos a família, eu falei aqui sobre pratiquem a integridade. Seja íntegro, seja honesto. Não deixe seu filho, sua filha, ter por inspiração um comportamento desonesto, um comportamento desleal. Certa feita eu encontrei com uma irmã, no final do culto, filha dela estava com ela, uma menina de 13 anos à época, e perguntei para ela: como é que está a senhora? A senhora sumiu, nunca mais lhe vi. Pastor, meu marido me bateu. Eu disse: bateu? Está doido, me bateu. Eu disse: mas a senhora tomou providências quanto a isso? Eu não quero saber de mulher apanhando de marido aqui não, viu? O sangue de Jesus tem poder. Agora, pelo amor de Deus, também não quero saber de esposa que bate em marido, não, irmã. Se converte, aceita Jesus de novo. Tudo isso ajuda. Mas eu falei: o que foi que aconteceu? Ela disse assim: é que eu traí ele. Aí eu falei: e a senhora fala isso com essa naturalidade na frente da sua filha? Que tipo de inspiração de vida a senhora está comunicando para a sua menina de 13 anos? Mas ela sabe mesmo. Então as pessoas relativizaram de tal forma as coisas graves que elas não se preocupam mais
em serem íntegras e no modelo que estão passando para os seus filhos. E é muito importante ter essa preocupação. E se cometeu uma falha, e seu filho soube dessa falha, faça-o compreender que você reconhece o erro e que está decidido a corrigi-lo, para que ele tenha como exemplo o princípio do arrependimento. Tem alguém aí, não? Quinto lugar, eu falei, se você quer fortalecer a sua família, valorizem a integralidade, que é diferente de integridade. Porque integridade está relacionado à retidão, honestidade. Integralidade está relacionado à plenitude, completude. Pensar em todos os aspectos da sua vida. Não se atenha apenas ao aspecto espiritual da sua vida. Se atente àquilo que é emocional, psicológico, financeiro, profissional. É preciso discernir, diagnosticar o nosso ambiente, para que o nosso ambiente seja saudável. A maior parte dos nossos problemas, o que eu vou dizer aqui chega a ser meio estranho, mas a maior parte dos nossos problemas não são de ordem espiritual, são de ordem física, que geram reflexos espirituais. Então é importante nós estarmos atentos a isto. Então, se cuide, pelo amor de Jesus. Provoque o seu vizinho e fala com ele aí, se cuide. E sexto lugar, eu falei até o quinto, vamos à sequência. Sexto lugar, se você deseja fortalecer a sua família, cuide da sua casa e do seu espaço. Cuide da sua casa e do seu espaço. É interessante. Vou repetir, nós precisamos compreender que a maior parte dos nossos problemas não são de origem espiritual. Satanás é que explora as vulnerabilidades que nós deixamos, e a partir daí ele começa a criar uma ambiência espiritual para os nossos problemas. Mas a maioria das vezes, se nós tratarmos o aspecto relacional, físico, emocional e psicológico em torno de nós resolveremos boa parte das nossas dificuldades. E aquilo que é espiritual, o Senhor nos dará discernimento para tratar, repreender e vencer. No nome de Jesus. Provérbios capítulo de número 23, versículo de número 7. O sábio escreve e diz assim, porque assim como imaginou na sua alma, assim será. No capítulo 24, versículo 10, ele diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Te pergunto, como está a tua mente? Toda transformação em nós começa pela mudança de mentalidade. Tudo em nós começa a partir da mudança de mentalidade. E aí eu mencionei para os irmãos na última quarta que preguei, no pós-guerra, os japoneses estavam vivendo uma fase de reestruturação das suas cidades. Dentro desta fase de reestruturação das cidades do país, eles desenvolveram conceitos de qualidade de vida que os tornariam mais produtivos. Boa parte das empresas que fazem treinamentos dos seus funcionários utilizam esse princípio filosófico, estrutural da cultura japonesa, implantando no seu sistema empresarial e corporativo. Eles chamam de 5 S's. Quais são? Senso de utilização, esse é o primeiro, que é retire de você, da sua vida, do seu estilo de vida, do seu ambiente, da sua casa, tudo aquilo que é desnecessário. Se livre daquilo que é supérfluo. Tem coisas que para você não servem mais e que servirão para alguém. Mas faz um diagnóstico, um raio-x na sua casa e só mantenha na sua casa, no seu escritório, aquilo que tem alguma utilidade.
Se não tem, dê direção. Você está transformando seu guarda-roupa num depósito. Suas gavetas em depósito de coisa que você não vai usar. Dê utilidade às coisas na sua casa. Se não é útil, não tem propósito. Tem alguém aí, não? Senso de utilização. Ensine isso aos seus filhos. Vou dar um exemplo. Resolvi fazer um catado na minha biblioteca. E quando eu cheguei numas pastas que eu tenho guardadas nas prateleiras debaixo da biblioteca, gente, eu encontrei prova minha de quanto eu fazia a 6ª série. Aí eu te pergunto, qual o propósito? Quantos anos tem isso, gente? O pastor Joesley estava nascendo. Entende? Então, senso de utilização. Segundo, senso de organização. Interessante que organização nem sempre é arrumar sempre. Muitas vezes organização é desarrumar menos. Devolva as coisas para o lugar que estavam quando você pegou. Tenha na sua casa o lugar de guardar a chave do seu carro. O lugar de guardar as ferramentas. O lugar onde você deixa seus óculos quando você entra no banho. O lugar onde você guarda as suas toalhas, documentos, porque na hora que você precisar, você sabe onde está. Mas tem hora que você deixa a chave do carro na estante, outra hora em cima da mesa, outra hora em cima da pia, outra hora em cima da mesinha da cozinha, outra hora na tampa do vaso sanitário. Falta organização, organize seu ambiente. Ah, pastor, o que isso tem a ver com culto de doutrina? Tem a ver com a tua vida diária. Entende? Tua esposa terminou de arrumar a gaveta, aí você chega lá e pega a roupa que está na parte de baixo e suspende e vira a que está em cima. Vai pegar de baixo? Desculpa aí, tira a que está em cima, coloca ao lado, pega a que você quer, depois devolve na mesma posição. Gente, eu estava pregando sobre isso uma certa feita, dentro desse assunto, e na medida que eu pregava, minha irmã estava sentada numa fila atrás, e a mulher que estava sentada na fila da frente falou assim: conviver com esse homem deve ser muito chato. Porque, presta atenção, quando eu viajo, as minhas roupas vão dobradas de tal maneira que quando chega lá eu consigo tirá-las da mala e utilizar sem precisar passar de novo. E detalhe, quando eu termino de usar as roupas que eu levei na viagem, eu não enfio na mala. Elas são dobradas, mesmo suadas, mesmo usadas. Elas voltam dobradas. E se tem alguma que eu não usei, eu vou usar, por exemplo, a minha roupa de dormir, o pijama, uma toalha, alguma coisa, para separar aquela que eu não usei das que eu usei e colocar a limpa por cima. De modo que quando eu chegar em casa eu sei exatamente em que posição está cada coisa. E um detalhe, meias e roupas menores eu sempre coloco no lastro da mala e cubro com a calça, com a camisa, com o paletó. Quando a irmã ouviu isso, eu falei: não, conviver com esse cara deve ser muito ruim. Eu arrumo o meu guarda-roupa, as camisas por cores. Os ternos por cores, cuecas e meias por cores, sapatos por cores. Aí alguém falou que isso é autista. O senhor é autista, pode fazer exame, pode ir no neurologista que o senhor é autista. Ou seja, na verdade, se ser organizado te coloca como neurodivergente, ainda é melhor sê-lo do que ser bagunçado, desorganizado e não saber onde você coloca a sua cabeça. Seja organizado.
Senso de organização. Vamos lá. Terceiro, senso de limpeza. Ei, lugar limpo não é aquele que se limpa sempre, é aquele que se suja menos. Não é o que se limpa muito, é o que se suja menos. Tua esposa acabou de limpar a casa, a secretária do lar acabou de limpar a casa. Aí você chega com um sapato sujo de lama, molhado da chuva da rua que você veio, e você entra dentro de casa pisando. Aí a esposa diz: mas rapaz, eu acabei. Sou o marido, sou cabeça da casa, você tem que me suportar. Isso não é ser cabeça, irmão, a não ser que seja de bagre. Honrar o esforço do outro também é nobre. Ah, mas a empregada lá de casa é paga para isso. Legal. O que você não está entendendo é que você vai pagar para ela limpar outra vez. Vai pagar o dobro, mais material de limpeza, mais produto a ser utilizado, além da sensação de desrespeito que você gera no profissional que está trabalhando em função daquilo que você o contratou para fazer. Senso de limpeza. Entrei numa loja um dia desse e a moça estava limpando e eu pedi perdão, ela disse: não, o senhor pode passar. Aí eu passei de ponta de pé. Ela disse: não precisa, o senhor é cliente. Mas custa o cliente ser educado? Senso de limpeza. Já falei com os irmãos que eu estava uma certa feita pregando na Inglaterra, em Londres, e aí eram 4, 5 dias de pregação, e um dia quando eu cheguei no quarto, me interfonaram. Era a camareira, para saber se eu já havia retornado. E ela perguntou se poderia falar comigo. Eu disse: sim, a senhora pode falar. E ela veio. E ela disse: eu quero lhe pedir um favor. Disse: pode falar. Eu vou pedir para o senhor parar de arrumar a cama e limpar o banheiro. Eu disse: mas por quê? Porque se o meu patrão descobrir que o cliente pode fazer isso, eu perco o meu emprego. Aí eu até brinquei com ela, disse: não seja por isso. Aí eu peguei a coberta que estava em cima da cama e puxei. Mas se é para deixar bagunçado para garantir seu emprego, eu vou cooperar com o seu emprego. Mas, na verdade, eu fui ensinado que quando você acorda, você arruma a cama. Que quando você terminou de usar a toalha, você estende a toalha. Que você não deixa bandeiras, bandeirantes e bandeirolas pendurados no torno do banheiro. Ah, pode falar? Tem certeza? Absoluta? Que quando a irmã está no período do ciclo menstrual, não deixa o absorvente usado aberto lá no balde. Enrola, passa um papelzinho higiênico e joga no balde com discrição. Ah, se eu tivesse num ambiente assim mais interno, que quando você termina de usar o banheiro para fazer número 2, você toma banho. Que quando você come, você escova os dentes para não ficar com cheiro de coalhada na boca. Que desodorante vencido ativa a alergia. Tem gente que fica espirrando só por causa do cheiro. Senso de limpeza. Deitei no chão um dia com 3 amigos. Na época meu cabelo estava bem grandão, estava cobrindo aqui o colarinho inteiro, em cima do ombro. E aí a gente deitou e estava no chão, muito calor. Quando a gente levantou, que eu olhei, o lugar onde estava a cabeça de um estava cheio de formiga. Aí eu falei: que é isso? Quando eu fui olhar, irmão, era o tanto de caspa que o cara tinha. As formigas vieram fazer almoço. Senso de limpeza. Eu já disse a homem que eu ia ensinar ele a tomar banho. Que o cara não lava. Deixa os detalhes para lá. Senso de organização, senso de utilização, senso de limpeza, senso de saúde e higiene. Ou seja, não adianta manter a casa limpa se a tua higiene pessoal é um caos.
Até o perfume que você usa, você precisa ter o cuidado de identificar se ele combina com a tua pele. Eu comentei, não cumpri, mas comentei. E no dia que eu comentei pretendendo. Eu disse, eu vou continuar usando máscara, quando a pandemia passou. No avião eu ainda uso. Que eu acho um absurdo uma pessoa dentro do avião, fechado, e fica lá. E depois ela fala assim. Gente. Deixa eu botar minha máscara. Só o sangue. Aí você quer ver luta? Eu falei até que numa reunião. Estava conversando com o irmão conversando assim, bem perto. E aí no meio da conversa, o irmão soltou assim, meia dose de cuspe. E eu não sei que marcação foi aquela, irmão, que caiu nos meus lábios. Aí eu fiquei com vergonha de limpar e sem condição de lamber. Aí eu fiquei assim, é verdade, irmão. Mas Deus vai dar vitória. Nós vamos orar pelo irmão. E com certeza Jesus vai entrar na causa. Quando terminou, que o próximo atendimento chegou e fez assim, agora um pouquinho, eu vou no toalete. Entende? São cuidados que fazem parte. E quinto, senso de disciplina. O conceito de disciplina vai além da ideia de cumprir normas, refere também a postura, padrão, protocolo. Ser disciplinado, respeito no trânsito, na fila do banco, do supermercado, respeito a quem está na frente, se desculpar quando você percebe que atravessou alguém de maneira desproposital. Para de jogar o dedão para o lado de fora no trânsito. Estou na rua em Feira de Santana um dia, semáforo fechou para quem está de carro. Eu estava a pé, na calçada. Semáforo fechou, lá vou eu atravessar a rua. Só que uma motorista queria furar o sinal. Quando lá vem eu passando, ela soltou um palavrão do tamanho do carro dela. Aí quando ela soltou o palavrão, eu ouvi. Aí eu virei para ver, ela fez. Ih, é o pastor. Membro da igreja. Eu fiz. Deus abençoe, irmã. Senso de disciplina. Isso fortalece sua casa. Até porque quando você tem um padrão de conduta, no dia que alguém chegar dizendo assim, sua mulher fez, você vai dizer assim, o marido vai dizer assim, não, eu conheço minha mulher. Tá aí, essa palavra não faz parte do vocabulário dela. Esse termo não faz parte do vocabulário dele. Entende? Então, cuide da sua casa e do seu espaço. Escolhe um momento essa semana e faz um raio-x e tira de dentro de casa aquilo que não serve para você. Dê destino, dê utilidade. Aprenda, olhe nos meus olhos, aprenda que nem tudo que você tem lá e que você não vai utilizar mais é para ser doado. Tem coisa que é para ser vendida. Aprenda isso. Entenda. Seja generoso, mas naquilo que você entender, eu tenho uma dificuldade X, que se eu vender isso aqui, resolve aqui. E eu posso me desfazer disso, porque não está sendo útil. Entende? São princípios que você precisa desenvolver. 7º lugar, diga para o seu vizinho, minha família, repete, minha família será fortalecida. Cumpra promessas. Prometeu para sua esposa? Cumpra. Prometeu para o seu filho? Cumpra. Não dá para cumprir?
tenha uma boa justificativa. Não finja que não quebrou a promessa. Cumprir promessas feitas na tua casa é crucial para fortalecer o relacionamento e gerar confiança. É importante lembrar que as promessas, mesmo as pequenas, têm impacto na construção de relacionamentos duradouros. Você prometeu ir no cinema, vá. Se não vai dar para ir, justifique e remarque. E não transforme o descumprimento de promessas numa rotina, porque você está estabelecendo o padrão de comportamento naqueles que se inspiram em você. Tem alguém aí, não? Camarada marca uma viagem com a família. Aí na semana da viagem, por uma razão qualquer, ele suspende a viagem. Você vai ter dificuldade, porque para você convencer essa mulher, para você convencer esses meninos, isso vai dar um trabalho. Então, fez promessas, cumpra. Por quê? Deixa eu dar algumas razões para você cumprir promessas em casa. Primeiro, constrói confiança. Segundo, fortalece os laços. Terceiro, dá exemplo aos filhos. Quarto, cria um ambiente familiar positivo e agradável. Quinto, evita decepções e frustrações. Tem alguém aí, não? Pastor, de que maneira eu posso cumprir promessas? Primeiro, seja realista. Antes de fazer a promessa, analise se ela poderá ser cumprida. Entende? Segundo, se comunique. Se houver alguma dificuldade em cumprir a promessa, senta com a pessoa a quem você prometeu e comunique-se. Não vai dar para fazer por razão XY, mas nós vamos fazer dessa forma, desse modo. Isto gera transparência. Entende? Terceiro, faça um esforço. Irmão, família requer esforço. Lidar com filhos requer esforço. Hoje Catarina falou assim, no café da manhã: papai, onde você aprendeu a ser tão paciente? Eu falei com ela: dificuldades da vida, minha filha. Papai já passou algumas. Isso desenvolve paciência. Aí ela olhou para a mãe e falou assim: a senhora nunca teve dificuldade? O fato é que cumprir promessas, se relacionar, manter a família em paz, requer disposição, muitas vezes, de sacrifício. Você entendeu? E outra coisa, aprende a pedir desculpas. Sou marido, não peço desculpas. Sério? Eu sou a sua mãe, não vale pedir desculpas. Como assim? Se a senhora falhou, como não? Isso não seria uma forma de ensinar ao seu filho, inclusive, que ele precisa praticar o princípio do pedido de perdão? Entende? Então pede desculpas quando você reconhece que falhou. Isso é importante. Então desenvolva na sua família um ambiente de confiança, cumprindo promessas. Se estiver do lado do marido, da esposa, do pai, da mãe, dá um toque de leve e fez assim: está vendo aí que Deus está falando? Vamos lá. Sétimo lugar, né? 8.
Se você quer fortalecer a sua família, pare de dar espaço a terceiros. Pare de deixar seu pai conduzir seu casamento. Pare de deixar sua mãe determinar seu casamento. Pare de permitir sua cunhada, seu cunhado, influenciar seu casamento. Para de permitir que os amigos sejam maestros do seu relacionamento. E eu não estou dizendo para excluí-los. Seu pai e sua mãe são seus orientadores. São seus conselheiros. Ame e respeite seu sogro, sua sogra. Mas não permita que a interferência deles no seu casamento comprometa a sua relação. Tem umas meninas que casam e quem continua dando as coordenadas é o pai, a mãe. Não, e tem uns cabas que casam e não saem de debaixo da saia da matriarca. É ela que manda. É ela quem dá as ordens. E a esposa está sendo sacrificada. E tem uns que quando o negócio em casa esquenta, vou para a casa da minha mãe. Estou indo para a casa do meu pai. Aprende a resolver seus problemas. Se não consegue resolver sozinho, aí sim. Se meu pai e minha mãe têm estrutura emocional, psicológica e espiritual para me ajudar, eu vou chamar pai e mãe para nos aconselharem. Porque tem casos que os pais não têm habilidade para orientar o jovem casal. Aí é preciso pedir apoio a quem tem estrutura emocional, espiritual para fazê-lo. Mas para de trazer gente de fora para determinar os destinos do teu relacionamento conjugal. Você me entendeu? Diga amém. Fique atento a isso. Último lugar. Se você quer fortalecer o seu casamento, pratique o perdão. Olha bem nos meus olhos verdes. Se tem um lugar na vida onde perdoar 70 vezes 7 é necessário, é no relacionamento familiar. Marido e mulher têm que perdoar o cônjuge todos os dias, algumas vezes. Filhos têm que compreender a postura dos pais durante o dia, algumas vezes. Pais têm que tolerar comportamentos dos filhos, algumas vezes durante o dia. Aprenda a praticar o perdão, presta atenção. Quando você não perdoa, você está valorizando a tal ponto o problema, que o outro não é digno de perdão. Quando você perdoa, você está valorizando a tal ponto a pessoa que o problema não é digno de ocupar espaço. É você quem decide. É você quem define até que ponto compensa. Eu disse aos irmãos, eu acho que eu já falei isso aqui, eu estava pregando no Rio de Janeiro. E quando eu terminei de pregar, e eu preguei sobre perdão naquele domingo pela manhã, uma irmã chegou para falar comigo, ela era uma senhora bem brancona, e ela estava vermelha, chorava. E ela disse aos prantos, aos soluços: pastor, tem alguém que eu não consigo perdoar. E ela disse, eu tenho raiva, e o raiva saiu tão raivoso que saiu rasgando. Eu disse, minha irmã, não compensa. Vai para essa pessoa e fala assim, me perdoa, te perdoo, e amém. Ela fez assim, é o meu marido, pastor. Eu disse para ela, mais uma razão para perdoar, irmã, porque dormir do lado de um cara que a senhora tem tanta raiva, deve ser uma noite muito ruim. Ela disse, pastor,
chorando, ela estava sendo honesta, profunda. Ela disse: meu marido morreu há 8 anos. Eu disse: espera. A senhora tem raiva nesse nível de um cara que morreu há 8 anos? Ela disse: se eu pudesse, o queixo dela estava assim travado, se eu pudesse, eu queria desenterrar ele, para eu pisar no osso dele e dizer: miserável, você morreu e eu estou viva. Eu falei com ela: eu estou em dúvida. Dúvida de quê, pastor? Se a senhora está viva. Eu acho que a senhora morreu também. A diferença é que ele deitou e a senhora permaneceu em pé. Porque viver com raiva nesse nível não é viver. Alguém já disse que a mágoa, a amargura é o veneno que você toma querendo que o outro morra. Interessante que a expressão mágoa vem da junção de 2 palavras, má-água, que é uma referência à água podre. Sabe aquela caixa de gordura que tem no corredor da sua casa? Que de vez em quando a água da pia começa a voltar, aí você vai lá, tira aquele tampão do quintal, limpa a caixa de gordura. Às vezes a tubulação tem um sapo lá dentro, que entope tudo. Aquela água da caixa de gordura é mágoa. Má água. Ela pode até ficar na caixa de gordura, mas não pode voltar para a pia. E tem muita gente na igreja permitindo a água do esgoto voltar para a pia. É por isso que o banheiro está com cheiro de esgoto. É por isso que a senhora lava prato e quando está lavando começa a sair aqueles vermes do ralo da pia, sabe? Porque está sujo, está entupido, tem mágoa, tem má água, tem água podre. Como está a sua alma nesta noite? Pratique o perdão. Tem gente na igreja carregando ressentimentos de 20 anos atrás. Estava atendendo um casal uma certa feita, e aí quando as coisas foram caminhando para conciliar, porque eles chegaram assim no quebra-pau, né? Quando estava caminhando para conciliar, vai aquilo que o pastor começa a perceber, quando vai começar a fluir, graças a Deus, Jesus está entrando, vai apaziguar, vai resolver. Do nada ela fez assim: mas naquele dia você disse isso e isso. Ele parou e fez assim: que dia? Falei não. Falou? Você falou assim, ele, mas quando foi isso? Ela, na lua de mel. Aí eu perguntei: quantos anos de casado? 22. Sua irmã, a senhora está trazendo uma ratazana de 22 anos? Mas já que está guardado, vamos resolver? Pastor, de 20 anos atrás, pastor, porque aí homem não entende, na cabeça de homem isso não entra. Se velho, é só isso que falta? Pede perdão. Ah, mas aí é muito abuso, é humilhação. Rapaz, não faz disso um cavalo de batalha. Isso é um jeguinho. Resolve esse negócio. Peça perdão, perdoe. Libere perdão na sua casa. Sua alma precisa ser curada. Já parou para pensar na cura emocional de Isaac? Roubaram o poço de Isaac. Gênesis 26. Sai daqui que a terra é nossa. Entulharam o poço, jogaram pedra no deserto. O poço é uma mina de ouro. Entulharam o poço de Isaac. A Bíblia diz assim: Isaac não contendeu e foi embora. Para onde? Para o deserto. Chegou lá, cavou outro poço. Aí os caras chegaram, agora outro povo. Essa terra é nossa. Então esse poço é nosso. Tomaram. Isaac não brigou.
foi para mais dentro do deserto, cavou outro poço e deu água. Aí os caras que roubaram o segundo poço chegaram para ele e disseram assim: você está muito perto da gente, a gente não quer você como nosso vizinho não. Entulharam o poço de Isaac e disseram: vai embora. E Isaac foi. Chegou lá no ermo, onde ninguém ia, ele cavou outro poço. E aí a Bíblia diz que agora não deu água. E a Bíblia diz que todos os dias os servos de Isaac chegavam para ele e diziam assim: Senhor, ainda não encontramos água. E o gado começou a padecer. E os servos de Isaac começaram a sofrer. Aí Isaac mandou chamar Abimeleque. Quem é Abimeleque? O cara que roubou o primeiro poço. E por que Isaac não chamou o segundo? Porque tem problema que não começou no segundo. O segundo é só consequência do primeiro. Então Isaac resolveu tratar na raiz. Porque Isaac foi embora, mas carregou Abimeleque aqui. Tipo assim: quando tudo estiver resolvido na minha vida, tu me paga. Abimeleque veio. Abimeleque olhou para Isaac e disse: temos visto que o Deus de teu pai é contigo. Aí Isaac falou assim: mas ainda assim vocês me prejudicaram. Aí a Bíblia diz que Isaac fez um banquete, fez um churrasco e deu churrasco para o cara que roubou o poço dele. Não, pastor, o senhor não está querendo que eu dê churrasco para o camarada que me prejudicou. Isaac deu banquete. Enquanto comiam, a Bíblia diz que Isaac mandou trazer presentes e deu presentes para o camarada. Depois a Bíblia diz que Isaac os abençoou. Não, pastor, agora você está querendo muito disso. Aqui tem sangue de barata, não, pastor. Não tem não, mas tem o de Jesus. Abençoou. Depois que Isaac abençoou, a Bíblia diz que Isaac os liberou. E eles foram embora. E foram em paz. Diga comigo: banqueteou, presenteou, abençoou, liberou. Está escrito assim: tendo Abimeleque acabado de sair, chegaram os servos de Isaac e lhe disseram: Senhor, encontramos água. Você não entendeu. Não, você não entendeu. Quando ele terminou de liberar a Abimeleque, a mensagem chegou: encontramos água. O bloqueio da fonte era o problema com Abimeleque. E nos textos mais antigos está escrito assim: encontramos água e são águas vivas. Sabe o que é água viva ali? A nascente de um rio. O que Deus está dizendo a Isaac ali é o seguinte: até agora entulharam teu poço, mas já que você descobriu o segredo para prosperar, eu vou te dar um rio. E eu quero ver quem é que entulha rio. Fala com teu vizinho aí: Deus está querendo te dar um rio. Não, fala com força: Deus está querendo te dar um rio. Diz para ele: Deus quer te dar um rio, e você está brigando por causa do poço. Para de brigar pelo poço, porque Deus está preparando uma nascente para a sua vida. Perdoe. José tinha tudo para esmagar seus irmãos, inclusive razões. Aí Deus coloca José no poder, o segundo maior homem do Egito. E olha a frase: o Egito é o império mundial da época, tá?
E olhe a frase do faraó: somente no trono eu serei maior do que tu. Ou seja, José era o homem mais poderoso do mundo de então. Aí Deus coloca na frente de José os caras que disseram: mata. Mata não, vende. Minha chance. Agora vocês me pagam. Mas preste atenção, Deus não te dá poder para você matar quem te vendeu. Deus te dá poder para você socorrer quem te prejudicou. Enquanto você não for capaz de servir trigo para quem te vendeu, Deus não vai colocar você na cadeira que Ele reservou, porque senão você vai usar o poder que você tem para esmagar quem te vendeu, e Deus não coloca a espada na tua mão para você cortar o pescoço de alguém. Deus coloca a espada na tua mão para você usá-la em favor daqueles que precisam do poder que Deus te deu. Aí você olha para mim e diz assim: pastor, nesse caso, sei não, viu? Acho que Deus não vai me abençoar não, porque se eu conseguir, se eu chegar lá, pastor... E o Espírito Santo está te dizendo hoje, agora, não deixa a água da tubulação voltar para a pia. E é interessante que a cura de José tem processo. Porque quando lhe nasce o primeiro filho, ele diz: vai se chamar Deus me fez esquecer. Passado ficou para trás. Manassés. Quando nasce o segundo filho, José diz: Deus me fez prosperar. Efraim. E você percebe que quando os irmãos de José chegam, a sensação que eu tenho é que José ainda fica meio que num processo de: o que eu faço? Porque pode ver que ele faz uma certa manobra. Vocês são espiões. Os caras se apavoram. Vocês são espiões. Não somos. Viemos aqui porque nosso pai pediu. Quem é vosso pai? Está vivo? Qual é a idade? Na hora que entrega os sacos de trigo, ele diz assim: pega meu copo, coloca no saco de trigo do mais novo. No meio do caminho, a corporação do exército do Egito acompanha. Vocês roubaram a mesa do governador. Não, pelo amor de Deus. No saco daquele que foi encontrado o copo, tal será preso. Encontraram. Aí o irmão diz assim: pelo amor de Deus, não prende. O nosso pai não suportaria. Eu fico no lugar dele. E o governador diz: não apareçam mais na minha presença. Um fica preso aqui, prisão perpétua. O resto morre de fome. Se quiserem voltar, traga o irmão caçula, que era o único irmão de José de pai e mãe. Quando chegaram na frente de Jacó: meu pai, está aqui o trigo, trouxemos tudo. Aí Jacó pergunta assim: cadê o mais velho? Vai contar a história. Não pode. Papai, não tem jeito. Tem que voltar lá. Mas quando volta? O governador disse que a gente só vai ser recebido se levar Benjamim. O pai disse: vocês não vão tirar Benjamim de mim. Vocês já me roubaram José. O meu coração vai desfalecer. Aí Judá chega e diz: meu pai, deixa eu levar Benjamim e eu me responsabilizo. E se Benjamim não voltar, os meus filhos são teus. Isso no contexto oriental era grave. Quando chega lá, José gera mais um cenário e prende Benjamim. Aí os irmãos que se uniram para matar José e depois vender, disseram:
Se o mais novo ficar preso, nós ficaremos todos. Era isso que José queria, ensinar para eles união, não para fazer o mal, união para fazer o bem. União não para prejudicar o mais vulnerável, união para defender o necessitado, união não para jogar um na cova, união para tirar o outro da prisão. Não se una a ninguém para prejudicar a outrem, se una para ajudar, para dar vitória, para tirar do buraco. Quando José viu aquilo, ele não aguentou e disse: saiam todos da sala. Todo mundo saiu. Quando os 11 vão saindo, José disse: vocês ficam. Arranca toda aquela parafernália. Vocês não me reconhecem? Não, por quê? Porque quem rouba, quem fere, quem faz o outro sangrar, fica com a sua mentalidade estagnada. Por isso que você não reconhece quem cresceu, quem avançou, quem mudou de nível. Aí José diz: eu sou José, vosso irmão. E o desespero. Aí José diz: não tem mais. Vocês me venderam para o mal, mas Deus transformou o mal em bem. Ei, perdoe. Diz para o seu vizinho aí, por favor, diga assim: perdoe. Diga de novo: perdoe. Por favor, seja como profeta. Diga como profeta, diga a ele: perdoe. Como assim, pastor? Presta atenção, você tem toda a razão para querer vingar, você tem toda a razão para querer responder, mas Deus está esperando apenas você perdoar para transformar todo aquele mal em bem. Deus vai reverter tudo em teu favor. E você vai compreender que o poder do perdão emana do perdoador. Perdoe. Fica de pé quem puder. Quero orar por você. Fortaleça sua casa. Fortaleça sua família. Se você tiver com o coração carregado de azedume: não, pastor, eu não estou legal. Tem uma situação na minha vida, pastor, que eu não consigo perdoar. Sai do seu lugar, vem aqui à frente para orar por você. Isso não te expõe, não. Todo mundo já viveu situações muito ruins. E tem algumas que a gente não consegue vencer sozinhos. Não, pastor, não dou conta. Eu até gostaria, porque isso me faz mal. Mas eu não consigo. Jesus consegue. Vem, Jesus consegue, Ele limpa. Oh, abagai labacou, viassure, barai, leassura, abagai. Ele limpa. Ele ajuda. E a sua oração vai incluir essa frase. Essa frase você precisa dizer: Senhor, eu decido perdoar. Porque antes de tudo é uma decisão. Senhor, eu decido perdoar. O resto deixa que o Senhor vai fazer. E todo momento que você lembrar do problema, que você não vai sair daqui agora virado anjo, não. Toda hora que você lembrar do problema, você vai declarar: Jesus, eu decidi perdoar. Porque quando você decide perdoar, Jesus decide te curar. E eu profetizo que vai ter virada na sua vida. Eu vou repetir porque quase ninguém ouviu. Se tu não der glória a Deus, você não entendeu nada. Eu profetizo no nome de Jesus que vai ter virada na tua vida. Pai, aqui estão teus filhos, tuas filhas.
O Senhor conhece o coração dele, o coração dela. E o Senhor sabe que existem níveis de ferida, de angústia, que a gente não tem o poder de lidar com elas. Elas vão além da nossa capacidade de gerenciar as emoções. É possível que tenha alguém, através do culto online, Senhor, nessa situação também. Eu quero orar agora. Espírito Santo, Espírito Santo, gerencia as emoções da tua serva, da tua filha. Gerencia as emoções do teu filho. Aqueles que estão aqui no templo, aqueles que estão online, ministra sobre eles, meu Senhor. Ministra sobre a alma da tua filha a cura. Porque em alguns casos aqui, Senhor, os problemas físicos, psíquicos, psicossomáticos são oriundos de feridas na alma. Mas nós declaramos agora que haja cura e livramento, que haja perdão e restauração. Ministra, Senhor, sobre eles em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pastor Joesley, abraça aqui o irmão Júnior. Vem aqui 5 irmãs. Eu quero uma irmã abraçando cada uma dessas irmãs, por favor. Mas só vem se seu coração não estiver carregado de mágoa, senão você vai transmitir, por favor. Eu preciso que você venha para ser instrumento de cura. Um instrumento de cura. Dá um abraço nessa irmã, dá um abraço nesse irmão, dá um abraço de cura, dá um abraço de ministração agora. Canta, dá um abraço sobre ele, e que a mão do Senhor libere sobre a vida do seu filho, da sua filha, o bálsamo que restaura, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Deus abençoe. A igreja pode aplaudir ao Senhor. Te agradeço pelo pão de cada dia. Canta, vai. Que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. E te agradeço pelo pão de cada dia, que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família
edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Só quem pode senta dando glória a Deus. Nossa diaconia, por favor. Eu quero lembrar aos irmãos, nós não teremos agora, essa semana, a reunião do Conselho Ministerial e Diaconia, tá bem? Por quê? Domingo pela manhã começam as nossas celebrações de aniversário da nossa igreja, em Feira de Santana, e vai ser a semana inteira. Então, eu preciso que o sábado seja possível organizar os pontos finais de início. Então, domingo pela manhã nós estaremos aqui no nosso culto de celebração da ceia, nosso culto é das 10 ao meio-dia, tá bom? E das 8h30 às 9h45, nós temos a nossa escola bíblica da família. Vem para a escola bíblica, tá? E depois o nosso culto de celebração da ceia. Domingo à noite, em Feira de Santana, começa nosso culto, nossa festa de aniversário, com o Congresso da Família, que vai ser domingo à noite, segunda à noite e terça à noite. Congresso da Família na nossa igreja em Feira de Santana, mas que é o congresso do nosso ministério. Quero que você participe, tá bom? Na quarta-feira estaremos aqui, em nome de Jesus, no culto da palavra. Não vai ter culto lá, para que eu possa estar aqui com os irmãos. Na quinta, sexta e sábado, em Feira de Santana, teremos a nossa escola bíblica de obreiros, escola bíblica de servos, ensino, treinamento, capacitação, principalmente pastores, evangelistas, presbíteros, né? Missionários e missionárias. É um evento para nós. Pastor Marco Feliciano vai estar ministrando, pastor Giovanni Neri, pastor Abílio Santana, missionária Rafaela Araújo. Sábado à noite vai ser conduzido pelas mulheres. No sábado à tarde nós teremos reunião do concílio pastoral, tá bom, pastores? Sábado à tarde, reunião do concílio pastoral. Domingo pela manhã, culto de ordenação de obreiros, dia 13, né? E aqui tem culto, uma coisa não suprime a outra, por favor. Então, formando para os irmãos estarem alinhados, tá bom? Nós vamos agora ofertar na casa do Senhor, e depois eu dou o restante dos avisos. E eu quero lhe convidar a ofertar com alegria, com liberalidade na casa de Deus, sabendo que esta obra é mantida por aqueles cujo coração se dispõe a investir na obra do Senhor Jesus. Faz isso com liberalidade e generosidade. Os dados bancários da igreja estão aí na tela para aqueles que quiserem usar a chave Pix, QR Code, no envelope também tem. Se o irmão precisar usar o seu cartão, o diácono ou a diaconisa vão lhe auxiliar, em nome de Jesus. Meu Pai, nós abençoamos a nossa diaconia, em nome do Senhor. Amém. Podem ir, meus irmãos, minhas irmãs, em nome de Jesus. Toda a igreja ofertando em nome do Senhor. Pode tocar bem baixinho, só o ambiente, porque às vezes o diácono precisa se comunicar com alguém, né? Na hora de ofertar, e a gente vem cantando, em nome de Jesus.
deixa eu lhe pedir, quando você vê o card do culto, dos nossos cultos, repasse, divulgue, convide pessoas para virem ao culto, diga amém, tá bom? Contribua com a sua igreja, evangelize, convide um colega, convide um parente para estar no culto, traga um amigo. A igreja precisa ser despertada para a responsabilidade da evangelização. Não evangelizar é praticar um cristianismo egoísta, no qual você não compartilha das bênçãos que o Senhor te deu. Tá bom? Então, domingo eu quero essa casa cheia, em nome de Jesus. Enquanto você oferta, deixa eu fazer uma pergunta. Quantas pessoas aqui, segura só um pouquinho, quantas pessoas aqui entendem, pastor, eu posso, domingo que vem, quando vir para o culto, trazer 2 quilos de alimento para doar para a obra social? Quantos acreditam que podem fazer isso? Levanta-se a mão. 2 quilos de macarrão, de arroz, de... Domingo a gente consegue sair daqui com pelo menos meia tonelada de doações para o nosso projeto Casa de Pão. Basta cada irmão escolher 2 quilos de algum alimento e trazer. Quando você trouxer, vamos desarrumar isso aqui. Você vai chegar e vai colocar aqui desse lado, ó. Vamos montar aqui uma pilha. Tá? Projeto Casa de Pão é a minha mesa ajudando a abastecer a sua. Então, naquilo que o Senhor me deu, eu vou compartilhar. Então, se você vai ao mercado essa semana, você pega lá, vou levar aqui 1 quilo de sal, 1 quilo de açúcar, 1 de macarrão, 1 de arroz, 1 de carne de jaguar, lá vai, eu falando carne de jegue, 1 de carne de javá, e uma dúzia de ovos, e você traz, porque a diaconia, coordenada pela nossa superintendência, vai montar essas cestas, e nós teremos famílias da igreja que serão assistidas. Não é distribuído aí a bel prazer, não. Nós temos famílias que são cadastradas, que estão vivendo situações de dificuldade e que a igreja dá suporte até que eles saiam desse momento de dificuldade. Você me entendeu? Então, domingo, na Santa Ceia, traga pelo menos 2 quilos de alguma coisa para abençoar a mesa de alguém. Tá bom? Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Eu vou pedir ao pastor Emerson para me lembrar que eu vou fazer um vídeo para na sexta-feira ou no sábado colocar nos grupos da igreja, que é para lhe relembrar. Tá? Lhe relembrar, para você trazer. Pai, eu quero abençoar todo o provedor desta obra. Os que estão aqui no templo e os que estão no online. Que bênçãos sobre medida sejam liberadas sobre o teu servo e a tua serva, em nome de Jesus. Amém. Pode vir, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor. Agora canta. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração no meu DNA. Um adorador por
adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Irmãos, nós temos a cantina funcionando, tá bom? Você pode passar ali, no nome do Senhor. Eu vim aqui para o microfone lembrando de um outro aviso, mas simplesmente deu curto-circuito, apagou. Mas não falte ao culto, aos cultos e às nossas atividades no final de semana, em nome de Jesus. Enquanto a gente ora, eu relembro. Eu vou convidar o pastor... aqui lembrei. Pastor Valfredo, missionário e irmã Sandra, eu vou apresentá-los mais detalhadamente no próximo domingo, na nossa Santa Ceia. Eles são da nossa igreja aqui em Salvador. Faz assim, pastor Alfredo e irmã Sandra. Mas há 5 anos atrás, esta igreja os enviou para o campo missionário no sertão baiano, na região cisaleira. 5 anos depois, eles estão retornando para o nosso convívio aqui na igreja de Salvador, até serem enviados para outro campo missionário no tempo devido que o Senhor estabeleceu. É um tempo de... A gente é crente, mas não é anjo. Então, eu estou apresentando porque muitos irmãos não os conhecem. E domingo na Santa Ceia eu vou convidá-los à frente para que a igreja os conheça e eles estarão congregando conosco de volta aqui na nossa igreja em Salvador, em nome de Jesus. Aí eu vou pedir aos obreiros que estão ali, já aproveita e dá um abraço neles ali. Vai 2 irmãs aí, dá um abraço na irmã Sandra, para eles se sentirem coagidos em amor. Pode deixar aí, pastor Samuel, já. Coagidos em amor, né? Está comigo o meu filho, o pastor Gesiel Brandão, está ali, né? Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Valfredo vai fazer a oração final, por favor. Vou fazer diferente. Pastor Paulo Nascimento vai fazer a oração final e o pastor Valfredo vai ministrar a bênção apostólica em nome de Jesus. Quem precisa das orações, diga amém. Amém. Diz aí para o seu vizinho, ora por mim e eu oro por você. Você que está na internet, estamos orando em seu favor. Deus vai te dar vitória. Graça e paz, irmão. Oremos. Eterno Deus e Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, gratos estamos, ó Deus, por estar na Tua presença, Deus. Gratos estamos pela Tua palavra, por tudo o que o Senhor fizer em nossas vidas nesta noite. Pai, abençoa cada um dos Teus filhos, leva-os em paz, Senhor, dando todos os livramentos, livre de todo mal, Senhor. E continue conosco, nos dando graça e aplicando a Tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Estenda as suas mãos para cá. A graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces comunhão do Santo Espírito estejam conosco hoje, agora e para todo sempre. A igreja diz: Deus abençoe a todos.